Olá, meu nome é Mirlene, sou aluna do 7º período de licenciatura em Ciências Biológicas da UEG pelo CEAR, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco, um vídeo vinculado à disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e nós vamos falar um pouco sobre o lado obscuro da colonização do Brasil. Então, todos os anos o Brasil recebe milhares de estrangeiros que vêm em busca do descanso, de tranquilidade nas nossas praias paradisíacas, e o que pouco se fala, e em tese até se busca esconder, esquecer, é que nem sempre esse foi o motivo para nós recebermos tantos desembarques. Mas por que será que tão pouco se fala sobre isso? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, na verdade era uma expedição que tinha como destino a Ásia, em busca de especiarias. Então aí a gente pode dizer que quase acidentalmente, por um acidente, ele descobriu o Brasil. Mas mesmo sendo considerado um acidente, por não ter alcançado o real destino, isso não se tornou menos impressionante quando eles viram a imensidão das terras que eles tinham descobertos e a sua magnitude. Quando eles chegaram aqui, a terra era habitada por nativos, pelos nossos indígenas, e aí logo eles deram início então a um processo de evangelização, porque os índios não tinham nenhum conhecimento, nunca tinham tido contato com o chamado homem branco. Então aí foi iniciado logo de início a evangelização. E aí, como eles perceberam que era um país muito grande, eles logo pensaram em como explorar. Sempre ambiciosos, pensaram em como explorar. Mas de início não perceberam nenhuma grande riqueza, a não ser pelo pau-brasil, que já de início da colonização foi deliberadamente explorado, considerando aí que hoje já praticamente é extinto, por tanta exploração que sofreu durante muitos anos. E aí, já desde o início, foi tudo feito com mão de obra escrava. Os indígenas o povo nativo foi obrigado ao trabalho escravo, e isso acarretou que em menos de 100 anos, o povo que estava aqui foi dizimado quase que pela metade. Em menos de 100 anos, o povo foi reduzido a praticamente metade. Isso porque tinha a questão das doenças, das moléstias, como nunca tinham tido acesso, então muitos não sobreviviam quando tinham alguma doença pelo contato com o branco, e além do mais, a questão também da escravidão, do trabalho escravo. Então, em menos de 100 anos, não tinha mais como contar com os nativos como era inicialmente. E aí, em paralelo à exploração do pau-brasil, também se iniciou o plantio de cana-de-açúcar. Como não tínhamos mais nativos aqui suficiente para trabalhar, então a prática do comércio escravo já era bem comum entre os europeus. E aí foi quando começou então a trazerem os navios negreiros, como eram chamados, e aí nesses navios eles traziam milhares de africanos em condições subhumanas nos porões dos navios, sendo que muitos nem chegavam ao destino final, morriam na viagem e eram jogados ao mar. Os que chegavam eram comercializados nos mercados de escravo como mercadoria mesmo. Os senhores compravam e logo em seguida marcavam seus escravos com ferro e fogo, para que eles não pudessem fugir, não tivessem o que fazer. E aí esses escravos eram forçados a trabalhar por volta de 20 horas por dia, incansavelmente, com açoite, para que eles rendessem o que os seus senhores queriam. É importante a gente lembrar que o Brasil é o país que mais recebeu escravos durante a sua colonização. Recebeu em torno de 10 vezes mais que os Estados Unidos. É algo aí em torno de 4 milhões de africanos que vieram para cá, foram obrigados a trabalhar durante toda a colonização, tendo o risco aí de pagar com a sua própria vida se não fizesse o que os seus senhores queriam.
Então aí, considerando que a cana-de-açúcar era tida como o ouro do Brasil, o ouro brasileiro, e que os portugueses em um curto espaço de tempo colocaram o país como o principal produtor de cana-de-açúcar, para isso era necessário cada vez mais escravos. Quando esses escravos chegavam aqui, a vida útil deles era em torno de 6 a 7 anos, devido às condições subhumanas que eles eram mantidos. Mesmo assim, era muito mais vantajoso para eles continuarem importando escravos do que os que nasciam aqui. Porque uma criança demorava até que começasse a trabalhar, então era um investimento mais alto. E aí, como eu disse, os escravos que eram trazidos tinham vida útil em torno de 6 a 7 anos após a chegada no país, enquanto os que nasciam aqui viviam no máximo até os 20 anos, sempre sendo tratados em condições subhumanas, sendo obrigados a trabalhar desde muito cedo, para manter aí que o país continuasse na sua posição de principal produtor da cana-de-açúcar. E aí, por volta de 1690, foi quando começaram a aparecer realmente as nossas maiores riquezas. Foi quando foi descoberto o ouro. E aí, para a exploração do ouro, para a exploração desses minerais, porque era principalmente o ouro, foi necessário ainda um número maior de escravos. E aí, continuaram com o tráfico humano, trazendo ainda mais escravos para que trabalhasse também na exploração dos minérios. E aí Portugal era um país que nessa época tinha ainda uma população relativamente pequena, não eram tantos habitantes. E a colonização foi feita praticamente por homens, não viam tantas mulheres, quase não tínhamos mulheres aqui. A maioria eram homens solteiros e alguns que não tinham vínculo nenhum com família, alguns criminosos que Portugal não queria manter no país, eles mandavam para cá para trabalhar na colonização. Então, totalmente sem vínculo. E aí foi onde começou a miscigenação. Porque aí, como eles não vinham, as mulheres não vinham, aqui os homens portugueses começaram a se relacionar com as escravas. E aí, alguns chegavam a tornar os seus filhos como herdeiros. Outros não, realmente preferiam mantê-los como escravos, era realmente como se a criança não tivesse vínculo nenhum, era mantido realmente como escravo, mas alguns, uma minoria, passou a tornar essas crianças como herdeiros. E aí teve início, então, a miscigenação, até que chegou um ponto que nós já tínhamos recebido tantos escravos e tantos já tinham nascido aqui, que a população era já assim como que 2 negros para 1 branco. E aí, como a migração de escravos durou por mais de 300 anos, por volta de 350 anos, então foram muitos escravos que vieram, muitos africanos. E aí eles traziam a sua cultura, traziam as suas crenças, e isso era o que eles mantinham aqui, Alguns senhores diziam que era interessante que eles mantivessem essas culturas, porque assim eles tinham mais ânimo para trabalhar. Eles acreditavam que se tirasse totalmente essa cultura, eles trabalhariam ainda menos. Mas aí chegou a um ponto, como já foi dito, de que a população era praticamente 2 negros para 1 branco. Então nós tínhamos muito mais negros no país do que brancos. E aí, nessa situação, já a maior parte dos países já tinha abolido a escravidão, então a colonização brasileira já passava a ser vista com maus olhos diante do mundo. Então, com isso, com esse apoio e também pelo grande número de negros que nós já tínhamos aqui, foi quando começou, então, os processos de rebelião. Os negros, que há muito mantinham a sua cultura como a capoeira, por exemplo, que eles usavam a princípio como dança, eles passaram a usar para se rebelar, a usar como luta para se rebelar. Começaram as fugas, foram criados quilombos onde esses negros se refugiavam, tentando fugir ali daquela realidade. E aí
os senhores não tinham mais o domínio como anteriormente. E aí foi então, a princípio foi criado alguma coisa, alguns senhores ofereciam uma liberdade condicional em que o escravo deveria trabalhar enquanto seu senhor fosse vivo e após isso ele seria livre, mas chegou a um certo ponto que não era mais possível manter. Finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que deixava finalmente livre todos os escravos, nenhum mais pertencia aos seus senhores. Uma vez livre, eles perceberam que eles não eram livres, porque de que adiantava ser dono do seu próprio corpo, mas não ter para onde ir, não ter o que comer. E aí, quando perceberam que na verdade eles não tinham o que fazer, a maior parte deles se submeteu a permanecer nas terras dos seus senhores, trabalhando em troco de um lugar para ficar, de condições mínimas, realmente apenas alimentação, condições bem precárias. E esse é o cenário que a gente vê até hoje. Quanto tempo já se passou e ainda hoje a escravidão, será que realmente acabou? É assim que a gente realmente pode dizer? Porque o que nós vimos há tanto tempo atrás se reflete durante todos esses anos. Ainda que eles não são mais considerados escravos, mas isso refletiu. Eles construíram o nosso país e, em troco disso, até hoje eles recebem os menores salários, eles são mantidos em favelas, eles não têm o direito de lutar pela igualdade, sempre com condições subhumanas, sempre nos piores bairros, ocupando os menores cargos e recebendo os menores salários. Eles construíram o nosso país. E mais de 100 anos depois da Lei Áurea, hoje eles não são mais açoitados com chicote, mas são açoitados pela discriminação, pelo preconceito, são açoitados quando são obrigados a permanecer nos piores cargos, recebendo os menores salários, vivendo em condições subhumanas, nas favelas, tendo as suas casas invadidas, os seus filhos mortos, simplesmente pela cor da pele. Um sistema que até hoje continua aplicando a ferro e fogo as dores desse povo. Então, qual é o meu e o teu papel nessa mudança? Quando é que o país, que o nosso Brasil vai deixar de ocupar, vai deixar de carregar o título de país com as maiores desigualdades? É uma questão aí para reflexão de todos nós. Qual de nós tem o sangue europeu? Qual de nós não tem nada desse povo? Então, é hora de a gente agradecer, é hora de a gente lutar e entender que essa não é uma causa apenas dos negros, mas é uma causa de todos nós.